2, verso 25. Todos acharam? É de Lucas, capítulo 2, verso 25. Amém? Amém. Vamos ler? Podemos. Vamos ler até o verso 30, 25 ao 30, diz assim o texto. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Pode sentar. Vamos à palavra de Deus, ela é toda ela maravilhosa, né? Toda ela. E às vezes a gente lê tanto a Bíblia, tanto um lado, tanto o outro, e Deus sempre tem algo a falar ao nosso coração, né? Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, porque tem gente que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, ela não mais existiria. Seria um livro lá de relíquia que estaria em algum museu por aí, né? Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque o autor dela está vivo. Vivo. É diferente de um conto, de uma história, de uma coisa que passou, de uma filosofia que ficou lá para trás. Mas não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque até hoje, por essa palavra, milhões são salvos. Glória a Deus. E o texto que nós lemos, Jesus estava recém-nascido, né? Estava precisamente com 8 dias de vida, né? Apenas 8 dias. E os pais levaram ao templo para proceder segundo o costume da lei, né? A circuncisão, todo judeu tinha que passar por ela ao 8º dia, né? E naquele mesmo tempo havia um homem, como lemos, chamado Simeão. Simeão já era idoso, mas diz a Bíblia que ele estava, que o Espírito Santo estava sobre ele. E que o Espírito Santo havia revelado para ele que ele não ia morrer sem antes conhecer a salvação que Deus mandara para Israel. E aí também, pelo Espírito Santo, naquele dia ele foi ao templo. E quando ele viu aquela criança, veja bem que José e Maria eram pessoas bem simples, mas bem simples mesmo. Mas, como ele foi ao templo pelo Espírito, quando ele viu aquela criança, o Espírito revelou para ele: olha, esse aí, esse aí. E ele tomou o menino nos braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já estão vendo a tua salvação. Irmãos, às vezes todos nós temos nossos projetos, né? Nossos projetos, nossos sonhos, como cantamos aqui, né? Deixa ninguém tocar os meus sonhos, né? Nós temos nossos sonhos, né, de Deus, temos nossos projetos, nossa família, nossos filhos. E tudo isso é muito bom, importante, porque senão a vida, materialmente falando, não tem sentido, né? Então, as pessoas, todos nós temos nossos projetos. Mas
mais importante que os nossos projetos, são os projetos de Deus para a nossa vida. Você tem seus projetos. Não se dá para pensar sobre o que Deus projetou para a sua vida. Às vezes não. Normalmente as pessoas não pensam nisso. Elas pensam no que elas estão projetando para si, nos seus planos. Mas quem conhece a Deus tem essa obrigação de querer conhecer os projetos de Deus para a sua vida. Irmãos, o texto fala que Simeão, ele estava cheio do Espírito. O Espírito Santo estava sobre ele. Nós sabemos que naquela época o Espírito Santo ele era dado por medida, né? Deus operava pontualmente aqui e ali, nos profetas e tal, pontualmente. Então não era todo mundo que era cheio de Espírito Santo, não. A bênção era pontual. Mas depois que o Senhor Jesus vem, o Espírito Santo deixou de atuar pontualmente para ser derramado. Então hoje, nesse lugar, nós podemos dizer que o Espírito Santo está sobre você. Está nesse lugar, pairando para te dar uma bênção. E diz a palavra, o Espírito está sobre ele, e pelo Espírito fora-lhe revelado que não morreria sem ter conhecido o Cristo do Senhor. Outra coisa importante, ter a revelação do Espírito Santo de um dia conhecer Jesus. Então Jesus disse assim certa vez, olha, ninguém conhece o Pai, Deus, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho, Jesus, a não ser o Pai. Ou aquele a quem o Filho ou quiser revelar. Pessoal, se você, se você está aqui, você é um privilegiado. Porque se você não conhece, Deus hoje quer se revelar a você. Hoje é privilégio. E se você já conhece o Senhor, mais privilégio ainda. Deu glória, porque Deus se revelou. Não foi você que escolheu porque você era bonzinho, Deus te viu. Não, Deus amou você e se revelou a você. Então ele tinha essa revelação no seu coração. As pessoas, voltamos a dizer, fazem seus planos, fazem seus projetos, mas esquece do que Deus está planejando para a sua vida. Então, se você não tem esse sentimento, comece a buscar a Deus nesse sentido. Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Biblicamente falando, já podemos dizer, Deus quer te salvar. Isso não tem outra coisa para dizer. Porque isso é o principal objetivo. Esse é o principal objetivo da presença do Senhor Jesus. Salvar o homem. Salvar o homem. As outras bênçãos são troco. É troco. A bênção que vem nos dando aí gratuitamente. Mas a salvação, ela teve um preço. E preço de sangue derramado. Foi o sangue de Jesus. E Simeão também pelo Espírito, não é pelo seu espírito humano não, pelo Espírito de Deus, ele foi ao templo. Outra grande bênção. Quantas vezes as pessoas vão à igreja, né? Vai aqui, e puxa uma bênção ali, está curando aqui, não, está libertando ali, e está dando carro zero do outro lado, casa própria, corrente, não sei o quê. As pessoas, né? Vão correndo atrás das bênçãos. Todo mundo tem direito. Mas tem aqueles que vão ao templo, que vão à casa de Deus pelo Espírito Santo. E se você veio nesse lugar hoje pelo Espírito Santo, Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Você não vai correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos vão te alcançar. É diferente.
Muitos lugares eu fui também, muitos lugares muitos aqui foram também, bateram em tantas portas e não aconteceu nada. Lá, assistir, testar, experimentar, caçoar, né? Eu já fiz isso, viu? Mas teve um dia que nós entramos no templo pelo Espírito Santo. Foi aquele dia que Deus marcou para você ouvir algo que ia mudar verdadeiramente a sua vida. Nós ia transformar a sua vida, ia remover a sua pedra, né? E uma bênção ia fluir de Deus para a sua vida. Interessante que Simeão, esse nome Simeão significa ouvinte, né? E é muito bom quando o homem sabe ouvir. Muita gente sabe falar, né? Falar é sempre bem mais fácil, né? Agora ouvir é que é o problema. Sabe o que a Bíblia diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Maravilha. Ouvido para ouvir besteira, muita gente tem. Agora, ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, nem todo mundo. Mas hoje Deus quer abrir os seus ouvidos espirituais para você ouvir a voz do Espírito Santo. É diferente. A fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir? A palavra de Deus. É isso aí. A fé é pelo ouvir. Tem gente que diz que não. Não. A minha ser crente. Aí no céu, não precisa desse negócio de igreja. Não estou dentro da igreja. Não. Esse é o argumento mais baixo que o diabo coloca no coração do homem. Não preciso de igreja. Precisa sim. Porque Jesus diz o seguinte: sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Você pode até achar que está servindo a Deus, mas uma hora as portas do inferno vão prevalecer. Vão prevalecer. As trevas são muito grandes. Mas se você estiver ligado ao corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele, nada te faltará e ninguém vai te faltar. Aleluia. Simeão, quando chega ali, entrou no templo, pelo Espírito, veja que toda a vida dele fora guiada pelo Espírito Santo. Ele tomou o menino em seus braços e louvou a Deus. Assim como Simeão, Deus quer que você hoje abrace essa salvação. Tomar Jesus nos braços é abraçar a salvação. Tomar Jesus no braço é tomar posse da vida eterna que Ele conquistou no Calvário para nós. Tomou Ele nos braços e louvou a Deus. Irmãos, quando nós estamos de posse dessa salvação, posse não no sentido de eu sou exclusividade, não, mas posse no sentido de direito de abraçar. Quando você está de posse dessa salvação, não tem como você fazer outra coisa a não ser louvar a Deus. É por isso que nós louvamos, por isso que nós glorificamos, porque um dia nós abraçamos essa salvação e não queremos largá-la por nada desse mundo. Simeão disse assim: Senhor, despede, pode despedir em paz o teu servo. Irmãos, quem abraça a salvação pode morrer em paz. Porque o homem, se ele não abraçar a salvação, ele sai desta vida sem paz. E sair desse mundo sem paz, ele está saindo para um lugar muito ruim. As pessoas às vezes falam: foi para o outro lado, foi para o outro lado. Nós queremos ir para o outro lado sim, mas ir para o outro lado abraçando esta salvação. Porque a morte, por mais que a tememos, né? Ninguém diz que eu não tenho medo de morrer. Não, todo mundo tem medo de morrer sim. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Mas por mais que nós tememos, nós podemos dizer categoricamente: se nós já abraçamos a salvação, nós vamos em paz. Nós vamos em paz. E Simeão disse: Senhor, pode despedir em paz do teu servo. Ele tinha certeza que ele não ia morrer sem antes conhecer a salvação. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, se você não conhece o Senhor Jesus ainda, não tem experiência com Deus, não parta desta vida sem antes conhecer a salvação. Não saia deste mundo sem antes ter uma experiência de salvação verdadeiramente. Porque se isso acontecer, não vai ser bom não. Não vai ser bom não.
O lugar que está te aguardando não é um lugar bom, não. Lembra de Jesus quando estava no Calvário? À sua esquerda tinha, e à sua direita tinha 2 homens, não tinham? 2 ladrões. Pecadores. Estavam ali, debaixo de um juízo, porque mereciam estar ali. E um falou: se tu é o filho de Deus, desce daí. Salva a ti e a nós também. O outro falou: que é isso? Você nem ao menos teme a Deus, estando em igual condenação? Nós estamos aqui porque merecemos, mas isso aí nenhum mal cometeu. Com muito esforço, certamente ele olhou para o lado, por Jesus, lembra-te de mim, por metade do rei. Aleluia. Qual foi a resposta? Amanhã? Não. Daqui um mês? Hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Que bênção. Significa que existe uma diferença entre um homem que morre sem Deus e um homem que morre com Deus. Tem uma diferença. Não pensa que o negócio é bom, que acabou, tudo certo, é igual o cachorro, que nem é não, viu? Que nem é não. Tem 2 lugares esperando a alma do ser humano. Se morre com Jesus, está na glória. Se morre sem Jesus, não está na glória. Por isso Simeão disse com muita alegria: despede, Pai, do teu servo, conforme a tua palavra. Irmãos, o homem de Deus, ele só morre quando Deus quiser. No Salmo 1 diz assim, ó: o caminho do ímpio, o caminho justo, o Senhor conhece, mas o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, o caminho do justo, o caminho daquele que teme a Deus, é conhecido diante de Deus. O início ao fim é conhecido, revelado, conhecido. Só vai quando chega a hora. Mas o caminho do ímpio perecerá. Perecer é antes da hora. E antes da hora. Diga ele falou que morreu. Morreu. Mas estava tão bem. Morreu. Morreu. Mas o caminho do justo, o Senhor conhece. Alguém vai pensar: eu creio que não morre. Morre. Mas só quando chega a hora. Verdadeiramente. E sabe o que a Bíblia diz? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Parece um paradoxo, né? Mas não faz das ansiedades, né? Mas não, porque Deus sabe que quando o servo dele parte, está partindo verdadeiramente para estar junto dele. Onde não tem mais dor, onde não tem mais sofrimento, mais angústia, mais depressão, mais luta alguma. Porque já os meus olhos viram a tua salvação. Morrer em paz é isso. É ver a salvação. Não foi assim que aconteceu com Estevão, né? Um dos primeiros diáconos da igreja, enquanto o apedrejavam, não é isso? Olha a pedrinha, né? De 3,5 kg certamente. Quando ele era morto, apedrejado, ele olhou para o céu. O que ele viu? Jesus, né? O céu aberto e o Filho de Deus lá. As pedras para ele perderam até o peso, né? Ele viu o Senhor glorificado. Ele sabia o que o estava esperando depois daqueles momentos de dor ali. Ele sabia o que estava esperando. Ele estava partindo de uma maneira violenta, mas estava partindo em paz, porque o seu nome já estava escrito no livro da vida, porque os seus olhos já estavam vendo a salvação. Aleluia. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e que você não parta desta vida sem estar em perfeita comunhão com o Senhor Jesus, né? Abrace a salvação. Se você já abraçou a salvação, não largue por nada, não troque por nada, não negocie, não venda, não despreze, mas ame ao Senhor, ame verdadeiramente a Deus e louve a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará na sua vida. Que Deus abençoe.